Gente, aqui ó, consegui. Estou iniciando a gravação da aula agora, tá bom? Aí é o seguinte, eu estou conectado aqui no computador para quem está começando a aula, a ver a aula lá pelo YouTube, eu estou conectado nesse momento no computador de uma aluna nossa, Gislene, para mim auxiliar ela a fazer a instalação do Ampserver, que a gente vai precisar. Eu dei uma aula anterior mostrando como instalar, mas eu vi que está dando muito trabalho, então a gente vai remodelar um pouquinho. Primeira coisa, né, que eu fiz foi o seguinte, ó, eu vim aqui no computador dela, isso aqui eu estou no computador da Gislene. Aí aqui do lado do ícone Uhum. meu computador, eu vou clicar com o botão direito, vou vir na propriedade para me identificar como é que é a situação do computador dela. A gente vê aqui que o computador dela é um sistema operacional 32 bits. Para quem viu a outra aula, eu fiz um teste no meu computador, o meu estava como 64 bits, né? Então, os programas que vão ser instalados no computador da Gislene são totalmente diferentes dos programas que instalaram no meu computador. Quando a gente entra aqui, olha, no site do Ampere Server, eu vou até já Sem colar barulho, tá? aqui. Ó, Fecha a porta. o passarinho aqui começou a cantar agora. Ui. Ô, louro, tá na hora de você dormir. Olha só, gente. Aqui a gente tem uns pacotes para uma pré-instalação. Vou até. Deixa eu baixar aqui, deixa eu baixar. Deixa eu voltar aqui. Aqui tem uns programas, né? O que que tem no Ampere Server? Aí tem uma parte aqui, olha. Tá aqui no finalzinho. Aqui, ó. Pacotes Microsoft para o x86, que é 32 bits. E o pacotes Microsoft x64, que é para 64 bits. São esses programinhas aqui que precisam baixar para instalar. O que, que eu estou fazendo, tá? Eu estou criando esse repositório aqui na nossa aula. Ó, aqui no nosso link, ó. Que eu já vou deixar todos esses arquivos prontos. Aqui no 64 bits vai ter tudo em ordem. E aqui no 32 bits vão ter todos também em ordem, tá? Eu não preparei os arquivos ainda não, então aqui para a gente demonstrar no computador da Gislene, eu vou baixar aqui individualmente, olha. Eu tenho esse pacote VC 2010 SP, que tem que baixar ele, ó. Eu vou clicar aqui, já vou baixar aqui, vou colocar na área de trabalho, vou criar uma pasta chamada WAMP Server. Vou baixar ele aqui. Vou baixar esse segundo aqui também, já vamos baixar tudo de uma vez, que isso aqui é rapidinho, olha. O primeiro já baixou lá, ó. Aqui deu transferência bloqueada. Espera aí, vamos tentar baixar. Vamos tentar baixar de novo. Aqui eu estou no computador da Gislene, tá, gente? Deu alguma coisa errada aqui para baixar. Vou clicar de novo. Deixa eu ver aqui. Ele tinha dado uma mensagem ali falando que estava bloqueado o download. Deixa eu ver o que, que foi. Tem um atalho que a gente dá no Google Chrome, que é o Ctrl J, que eu vou direto para a pasta de downloads e vejo o que está baixando. Deixa eu ver se ele deu algum erro aqui. Boa noite, Leão. Ô Glaucio, boa noite. Conseguiu entrar, né? Consegui. Foi a peleja, mas consegui. Tá bom. Gente, eu tô tentando baixar aqui, tá dando um erro. Vou tentar. Aqui, ó. Essa mensagem aqui, ó. Que tinha aparecido aqui. Vamos ver o que que é. Esse site tentou transferir vários ficheiros. Eu vou marcar aqui para permitir, porque eu estava baixando vários programas de uma única vez. Vou dar um OK, agora eu vou clicar de novo. Agora ele vai deixar baixar. Só um pouquinho. Isso tudo vai estar naquele link, tá, gente? Eu estou colocando só aqui agora. Aqui eu vou pôr o número 1. Aqui eu vou colocar o número 2. Vou baixar ele também. Vou baixar o terceiro arquivo aqui, olha. Vai ser o nosso número 3. E depois o último aqui, o número 4. E o quinto para a gente instalar vai ser o próprio Ampere Server. Isso aqui são alguns componentes do Visual Studio, né, algumas atualizações do Windows para aceitar para o Ampere Server rodar perfeitamente. Vamos esperar um pouquinho. Pronto, agora eu vou baixar o último arquivo, 4, ok. O... Aqui, ela já está até mostrando aqui que ela já deixou aqui ó, o Ampere Server número 3. Ó. Esses daqui eu vou excluir eles, tá, Gislene?
porque não vai precisar deles. Os outros eu salvei na área de trabalho, eu vou deixar tudo na mesma pasta que você já tem. Cadê? Eu escrevi mais SQL, não foi? Acho que foi isso. Não, foi não. Qual pastinha que eu criei? Ah, não lembro qual pasta. Eu clico com o botão direito aqui, vou em mostrar a pasta, ele já me lembra aqui qual pasta que eu coloquei. Ah, eu coloquei o Amperserver. Então eu vou mover tudo para a mesma pastinha. Cadê a outra pasta? Está aqui. MySQL, 32 bits. Vou colar tudo aqui. Então o Amperserver aqui eu vou mudar a numeração dele, ele vai ser o 15º. Ele vai ser o quinto, né? Décimo não. Então a gente vai rodar um por um. Deixa eu só conferir aqui se não. Você não chegou a instalar não, né, Gislene? O Gislene, tá no mute seu microfone. Fala aí pra nós. Tira do mute pra você falar. Eu instalei, mas ele não funcionou. Aí eu desinstalei. Você vê que Ah, tem várias bolinhas dessa rosa aí. entendi. Então, beleza. Vamos instalar aqui, ó. Ela já fez o download, olha, do Amperserver, o x86. Ele é um pouquinho pesado, tá vendo? 352 MB, ele que demora um pouco. Então, no caso dela aqui, como a gente já tem tudo baixado, vai ser rapidinho, ó. Vamos fazer a sequência. Vou instalar aqui o primeiro, olha. Esse aqui é Já um. foi? Agora eu vou clicar aqui em aceitar, aceitar também. Vou instalar, tá? É meio Só complicada essa instalação, né, Leandro? é um pouquinho. E eu vou até depois te dar umas instruções, mas eu te dou umas instruções. Vou até falar aqui agora, olha. O que acontece, Giselene? O seu computador, ele é um computador com processador AMD 1.0 GHz. Esses processadores Uhum. 1.0 é recomendado ser o sistema operacional 32 bits, que é o Windows é mais leve para rodar no seu computador. O seu computador não ia aguentar rodar um Windows 64 bits, porque vai ficar muito mais pesado e vai ficar travando, tá? E ele é muito antigo esse computador, né? Não sei te dizer, viu? Pela característica que eu não sei te dizer, não. Aí a gente vem para a segunda situação, que é a memória RAM instalada. Seu computador está com 2 GB de memória RAM. Né? Então, além do processador não suportar uns 64 bits, essa memória RAM de 2 GB também não suporta 64 bits. Tá? Para 64 bits tem que ser acima de 4 GB para você ter um sistema operacional de Uhum. 64 bits. Então, por isso que eu falei para você, você pensou na questão de formatar o computador para trocar o Windows de Uhum. 32 para 64, seu computador não ia aguentar, ia ficar lento, ia ficar travando demais. Aí Ah, uma, tá. aí uma outra situação, como eu estou vendo que o seu computador só tem 2 GB de memória RAM, tá? Essa memória aqui, essa numeração, olha o que eu fiz, gente. Eu cliquei com o botão direito aqui nessa barra de tarefas aqui embaixo, na parte vazia, e vim aqui em iniciar gerenciador de tarefas. Espera aí, só um minutinho, deixa, Uhum. eu- deixa eu dar continuação aqui na instalação, que aí enquanto eu vou É, falando para vocês, eu vou instalando o outro. Vamos, tá. vamos ser produtivos aqui. Acho que Esse aqui, ó, tentei instalar, falou aqui, olha, que ele já está instalado, aí me deu três opções, ó, reparar, desinstalar, esse uninstall é remover, ou close, é. fechar. Como ele já está instalado, eu vou clicar no fechar, vou cancelar, Tá. não precisa. Esse aqui não precisa porque ela já tem. Vamos para o terceiro Uhum. agora, que é o 2013, ó. Esse aqui não tem, então vou fazer a instalação. Deixa instalando. Vamos voltar aqui, ó. Então eu falei para vocês aqui do gerenciador de tarefas. Aqui eu tenho essa aba desempenho. Aqui eu vejo como está a situação do computador da pessoa, olha. Eu estava mostrando para vocês aqui que o computador da nossa aluna tem 2 GB de memória RAM, só que aqui está escrito utilizável 1.61. Desses 2 GB, o computador dela consegue usar só 1,6. Por quê? Porque esse 0,39, né, quase 0,4 aqui, o computador está usando para vídeo, para carregar o vídeo, as imagens, né? Então, por isso Uhum. que o Windows vira e fala, ó, tem 2 GB, mas eu só pode utilizar 1,61, porque os demais o Windows já está usando lá internamente. Então, se ele só pode usar 1,6, a gente vem aqui agora e olha, ó, ele já está no 1.14, aqui embaixo, nesse gráfico aqui, ó, que é a memória RAM. Aqui é a memória, ó, onde eu estou clicando, e aqui é o uso da Uhum. CPU. Então, a memória já está 1.15, ou seja, quando ela subir, quando ela abrir o programinha do Amperserve, o computador dela vai começar a ficar mais lento, porque já tem muita coisa aberta. Então, o que acontece no seu caso, Gislene? Você não vai conseguir abrir muita coisa ao mesmo tempo quando você estiver trabalhando com desenvolvimento, tá?
Ah, vou abrir um Word, vou abrir um monte de site, aí seu computador vai começar a travar. Mas Então, assim, eu não tenho outra opção, porque esse computador, ele tá só para isso, tá só para esse curso. não, aí é Então não tem ótimo. problema, Não, aí é ótimo. Mas assim, evita, entendeu? evita ter muito pessoas, tanto você quanto qualquer outro aluno que está assistindo aqui agora, se você vê que o seu computador, quando você clicar aqui, ó, na barra azul, iniciar o Uhum. gerenciador de tarefas, vou clicar aqui em desempenho. Se vocês verem que está muito alto o consumo de memória, que você tem pouco disponível, se a gente olhar aqui, ó, tem até um botãozinho aqui, um menu falando, ó, disponível, 483 mega. Isso aqui é Uhum. 0,4, tá? Giga. 483 mega. Depois vocês estudam aí sobre a questão de informática, memória, essas coisas. Mas isso aqui, esses 483 é simplesmente 0,4 que a gente está falando lá. Ela tem dois, só tem disponível 0,4, por isso que tem esse gráfico aqui. Então Tá. tem que ter muito cuidado nessa hora, porque na hora que eu abrir o Ampere Server, ele vai subir aqui, e pode ser que ele use isso tudo, né? A gente vai até fazer esse teste depois. Depois que você fizer essa instalação, eu vou excluir algumas coisas e passar algumas coisas para a nuvem também. Passar o projeto para a nuvem, porque aí acho Não, que mas tira um pouco, né? não, Ou isso, não? essa memória, gente, vão até falar, olha, a gente tem duas memórias no computador. Eu tenho que falar isso para vocês porque Pode banco, falar, eu banco de adoro dados, ouvir. banco de dados é isso, tá, gente? Então, ó, quando a gente clica aqui no meu computador, veja o exemplo dela. Ela tem aqui unidade C e unidade D. Tem Uhum. 258 GB aqui, ó. Olha, você vê, tá bem pouquinho. Isso aqui a gente chama de HD, que é a memória disco rígido do computador. Isso aqui é onde estão os arquivos. Ou seja, se ela virar e falar, vou deletar arquivo para melhorar a memória. Não, aqui ó, você tem espaço suficiente, olha. Você tem esses dois lugares aqui, é muita coisa. Não acabe filmes, música, muita coisa. Uhum. Só que o que que o computador faz, tá, gente? Quando você abre um programa, o computador pega o programa que está aqui e joga ele para essa memória aqui, olha, que isso aqui a gente chama de memória RAM. É uma outra memória. É como se a gente tivesse. Não, não é como, né? Eu tinha que mostrar um desenho para vocês para poder explicar, mas eu espero que vocês consigam entender mais ou menos só com essa parte teórica que eu estou falando. O computador ele faz o seguinte, ó, ele tira a informação daqui de dentro e joga para esse gráfico aqui, para essa memória RAM. Então tudo que eu vou abrindo, ele vai jogando para cá. Por isso que eu comentei agora há pouco que se você abrir muita coisa ao mesmo tempo, isso aqui vai congestionar. Agora, se você abre o. É a mesma coisa assim, por exemplo, ó, igual eu dou esse exemplo porque eu gosto de fazer receitas, tá, gente? Se eu não trabalhasse com TI, eu era da parte de culinária. Cozinheiro. Eu era cozinheiro. Então, a mesma coisa, você tem uma despensa, você tem lá um monte de arroz, um monte de feijão, um monte de ingrediente, cabe tudo lá. Só que a sua mesa para preparar as coisas não cabe. A sua mesa, tipo assim, ela tem 1 metro quadrado, basicamente. Então você vai lá na despensa, pega algumas coisas, coloca na mesa, prepara. Ficou pronto, você pega, tira da mesa, coloca lá no forno, coloca na geladeira, seja o que for. A sua mesa limpou. Aí você volta lá na despensa, pega mais coisa e traz para sua mesa. Essa memória RAM é como se fosse a mesa. Tudo da dispensa não cabe na memória RAM, né? Tudo do HD não cabe na memória RAM. E Uhum. só que se você abrir o programa, ó, vou abrir um programa aqui agora, olha, vou abrir aqui esse Word aqui, ó. Repara que aqui está 1,28. Quando eu abrir o programa Word, isso vai acontecer, tá, gente? Quando vocês começaram a abrir o programa para gerenciar o banco de dados, ó. Tava 1,28. Viu que foi para 1,31? Sim. Ele aumentou porque eu abri o Word, olha. Se eu venho aqui agora nos aplicativos e vejo aqui o Word, ele vai me falar, olha, deixa eu abrir aqui um pouquinho mais. Processos, aqui em processos. Deixa eu procurar o Word. O InWord, olha. Ele está falando aqui, ó, que ele está gastando da memória, olha aqui a memória, ele está gastando 12,088. Ele está gastando 12 megas. Ok? Então ele está gastando 12. No momento que eu fecho aqui, olha, ele some daqui, ó, sumiu daqui, ó, liberou memória. Então quando eu venho aqui no desempenho, voltou para Hum. 1,29. Aqui estava 1,32, então ele vai reduzindo. E é isso que eu falo para vocês. Se vocês abrirem muita coisa ao mesmo tempo quando vocês estiverem desenvolvendo, seu computador, a tendência é que ele fique mais lento, tá?
E cada aba que a gente abre aqui no Google Chrome é como se fosse um programa, tá bom, gente? Então, cada aba que vocês abrirem aqui vai deixar seu computador mais lento. Então, o que que eu fiz? Ó, terminei, fecho. Terminei aqui, fecho. O OneDrive Uhum. aqui, ela já baixou tudo? Fecha. Aqui tem o e-mail e tem o banco de dados. Ela precisa dos dois? Deixa aberto, né? Se precisa, deixa aberto. Aí se a gente Ok. olhar aqui, você vê, ó, agora ele aumentou, tá 1,33. Mas por quê? Olha, Aham. tem alguns programas que mesmo a gente não abrindo ele, tipo o antivírus, eles estão consumindo memória do computador. Então tá gastando. Tá gastando essa Uhum. questão da memória. Tem algumas informações que eu dei bastante sobre essas instruções. Eu dei aqui nessa aula aqui do banco de dados, ó. Tem até outras coisas que é bom a gente falar, mas eu não vou poder, se eu falar agora aqui, a gente vai agarrar um pouquinho. Então vocês têm que olhar aqui, ó, dentro aqui da introdução do MySQL. Eu criei uma aula, ela está um pouquinho grande, eu acho que ela está com mais de 20 minutos. Tem gente que fala que a aula de AD de 20 minutos é muito grande. Aqui, ó, conceitos iniciais de pré-instalação. Aqui eu tento explicar Uhum. várias situações como esta que impactam, tá? Na gente instalar um programa no computador e, inclusive, um banco de dados. Tá? Aí, assim, eu vou encerrar essa teoria aqui. Vocês assistam essa aula aqui, os conceitos iniciais, que tem muito mais informações, tá bom? Vou fechar aqui agora. Vamos voltar para o que a gente estava fazendo, que era a instalação Instalação. do Ampere Server. Vou voltar aqui, ó. Essa pastinha aqui, eu vou até apagar ela, porque isso aqui não serve nada para a gente mais. Ok? A gente está usando essa pasta do MySQL, porque está no computador da Gislene. Essa pasta do zip aqui, eu vou até apagar ela também, porque você não Ah, tá. precisa dela, você já tem essa daqui. Aham. Então eu já Tá. rodei, eu instalei os 4 programinhas. Primeiro, agora eu vou fazer a instalação do Ampere Server. Vou clicar aqui 2 vezes. Ivonete entrando na sala, seja bem-vindo, Ivonete. Aí só relembrando, né? Vamos lá. O idioma, eu só tenho inglês e francês, vamos deixar aqui no inglês. Inclusive, Ai, o programa. não suporta essa versão do Windows? Ai, que estranho. Iniciar o gerenciador de tarefa. Deixa eu ver aqui. É aí que eu tava travando direto. Pera. E eu não consegui resolver isso. Deixa eu ver uma coisinha aqui, ó. Propriedades. Eu acho que eu sei o que que é, tá? Ai, tomara que você consiga saber. Eu planejei fazer banco de dados em uma semana. Já tô atrasada. Vamos lá, gente. Tem uma situação que aconteceu no Windows 7, até uma questão histórica, tá? A Microsoft ela lançou o Windows 7, aí ele ficou ali uns 2 anos, se não me engano, né, no ar, e depois ela lançou uma atualização muito importante para o Windows 7. E por que, que a gente fala de baixar atualizações? Porque essa atualização do Windows ela dá suporte para os outros programas instalarem no Windows. Pelo que eu estou entendendo aqui, Gislaine, possivelmente o seu computador ele não tem essas atualizações, tá? Aí o que que eu fiz? Olha, eu cliquei aqui no botão do Windows. Isso aqui a gente está falando de Windows 7, tá, gente? Que é o computador dela. Tá. Aí eu vou colocar aqui Update. Update, ó. A gente vai aqui ó, no Windows Update, tá? E a gente está vendo aqui que já tem algumas atualizações para instalar, ó. Eu tenho até aqui, ó, exibir o histórico de atualização, que eu quero até ver como é que está o computador dela. Ele teve a atualização instalada recentemente, olha. Mas é muita instalação do Microsoft Office. Eu não estou vendo. Isso aí, tipo assim, isso aí tudo foi feito nas minhas tentativas de instalar esse banco de dados. É, Então nem sei o que que tem aí direito. tem muita coisa aqui que é do início do mês de novembro. Então, o que que eu vou fazer? É, Eu vou fazer essa atualização aqui. Aceito os termos, concordo. Deixa ele instalar aqui. Eu quero pegar essa mensagem e eu vou fazer uma pesquisa dela aqui na internet também, para me entender melhor do porquê desse erro. Deixa eu só anotar ela num bloquinho de nota aqui, só um minutinho, deixa ela aberta aqui. Aí, clica nela para mim, Gislene, aqui. Toda vez que eu clico fora, parece que o mouse sai. Aí, this. Fica com o mouse ela muda. parado. This program 2.
Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o seu computador atualizando. Uhum. Pode tirar Vou... aqui? Se bem que já atualizou, né? Rapidinho. Pode dar um ok aqui que eu já copiei essa mensagem. Ah, mas pelo menos ele atualizou, eu não estava nem atualizando, não estava conseguindo. Não, mas ele atualizou rapidinho. Deixa eu ver se tem mais alguma É. atualização. De vez em quando que ele aparece aqui que atualizou, é bom clicar no botão de procurar atualização Uhum. e conferir. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só conferir a versão do seu Windows. Ah, o seu Windows é o Windows 7 Home Premium. Deixa eu ver se é isso. Muito estranho. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar baixando uma outra versão aqui do Amperserve para a gente testar também. Uhum. Aí, gente, vou deixar testando aqui. Se der certo, aí eu pego esse link, essa outra instalação do Amperserve e coloco lá também. Vou pegar uma. Cadê? O Amperserve 32 bits. Esse aqui que eu vou baixar. O Amperserve. Área de trabalho. MySQL. Deixa baixando aqui. Deixa eu ver quanto tempo que vai demorar. Uhum. Vai demorar aí uns 15 minutos, a gente vai dando aula, depois a gente volta nisso aqui, tá bom? Tá, Aí eu vou deixar aqui atualizando também tudo. Aí você vai assistindo a aula, eu vou sair do seu computador, depois a gente volta aqui. Você tá já ok. deve estar lá. Gente, vamos Uhum. prosseguir então com a, com a aula. Alguém tem alguma dúvida aí? Teve problema de instalação? Quer aproveitar o momento e comentar? Acho que não. Tive problema de instalação por causa de atualização, mas você me ajudou, já está tudo resolvido. Pois é, eu fiquei com a Glá umas 2 horas Todas na comigo. sexta-feira. Vamos lá, gente. Aí vamos fazer o seguinte, então. Vamos iniciando com a aula. Eu queria só mostrar uma situação para vocês, gente, que é importante. Que é o seguinte, tem muita gente que está aqui na aula e, e talvez não tá ciente. Nós aqui educadores, né, da Prodabel, a gente tem alguns relatórios que a gente busca para ver quem é que está frequentando a aula, né, do EAD aqui, igual por exemplo aqui, ó. A gente consegue ter informação de todos os alunos aqui que estão cursando a aula de banco de dados e tudo mais. Eu tirei um relatório esses dias, tinha 6 pessoas. Eu falei, "Uai, mas como na aula tem mais de 20? Por que aqui só está falando que tem 6 pessoas frequentando a aula?" Então, eu queria pedir a vocês que estão frequentando a aula, vocês acessarem a aula, tá? Aqui na plataforma, ler o primeiro módulo aqui, ó. Toda vez que a gente fizer a leitura, você vem aqui em conceitos de dados, acompanha a leitura aqui do conceito de dados, introdução ao MySQL, acompanha o material aqui, mesmo que vocês tenham assistido a aula online, porque o que conta para vocês não é o que eu estou falando aqui agora. O que conta para vocês terem o seu certificado é vocês passarem por aqui e fazerem as atividades. Essa aula online é para a gente tirar Uhum. dúvidas e esclarecendo várias situações, tá? Então é importante vocês fazerem isso aqui também. Inclusive, se o pessoal da diretoria ver que, Leandro, no relatório aqui está aparecendo só 2 alunos, vamos acabar com essa aula quarta-feira de MySQL. A aula vai acabar, tá, gente? Por favor. Não vamos deixar isso acabar, não. Então vamos lá. Vamos falar de tipos de dados. Não, se bem que eu falei de tipo de dados na aula anterior, né? Só recapitulando a questão dos tipos de dados, quando a gente monta um banco de dados, uma tabela, a gente precisa falar que tipo de informação que a gente vai gravar naquela coluna do banco de dados, tá? Da tabela. Aí a gente tem vários formatos, olha, eu vou dar alguns exemplos aqui, ó. Esse TINIT é um número inteiro, mas quando fala número inteiro muito pequeno, é que, por exemplo,
eu preciso de uma coluna no meu banco de dados para é, armazenar uma numeração até 10, por exemplo, de 0 a 9. Né? Não vai ser um número muito grande, tipo 1500. Então eu posso usar esse tipo de dados Tinit aqui, ó, pequeno. Isso tendo certeza que naquela coluna eu só vou ter informações simples, né? Se for uma coluna para armazenar o número do endereço de uma casa, eu não vou usar isso aqui porque senão vai chegar uma hora que a pessoa vai tentar salvar lá. Eu moro no número 10.792. Não vai caber nisso aqui. Isso aqui é só de, digamos que até 9. Isso a gente precisa conhecer isso aqui para a gente modelar o nosso banco, né? E a gente vai fazer essa modelagem, dando tudo certo hoje ainda. A gente tem aqui o small int, que é um número inteiro pequeno. Esse tinit é um número muito pequeno. Esse small int é o pequeno. A gente chama ele de 32 bits. Então a gente consegue colocar aí, digamos que até 100. Até o número, quando eu falo 100, 3 caracteres na numeração. Esse medium init, é o número inteiro tamanho médio, uma numeração média. E esse int aqui é o número inteiro tamanho comum. Então nesse init aqui, se eu quiser colocar 22.782.000, ele cabe, por causa da quantidade de números, tá? Número ali da unidade, dezena, centena, milhar e tudo mais. Eu costumo já, quando eu vou criar um banco de dados, eu já crio do tipo int, né? Porque a maioria das colunas que a gente vai usar no nosso banco de dados para armazenar números, ele vai atender. Aí se for chegar um caso que eu preciso de uma numeração que vai chegar a trilhões, quatrilhões, aí eu já vou usar esse big int. Isto, tá, a Kenia tá falando aí que tá assistindo as aulas pelo celular. Isso aí, Kenia. Não pode perder a aula. Então, às vezes, a gente precisa de uma numeração assim, muito grande, aí a gente usa esse big int. Big int, é porque tá junto, tá? Big de grande e int de inteiro. Após a gente tem um decimal. O que é esse decimal? Esse decimal é número com um ponto fixo, né? Eu preciso, por exemplo, quando eu vou falar de moeda, de reais, aí olha, R$ 1 é 1,00. Então eu tenho que usar a vírgula e usar as casas decimais. Então eu vou usar esse decimal. E no decimal a gente pode ainda especificar quantos algarismos eu vou ter à direita da vírgula. Porque quando a gente está falando aqui da moeda real, a gente só tem duas vírgulas, dois zeros, né? Após a vírgula. A gente só tem dezenas. Mas, por exemplo, se eu estiver falando de peso, eu posso ter 0,002, 0,0015. Quando eu for fracionar um número, isso acontece muito. Às vezes a gente programa uma coluna para armazenar um decimal com duas casas decimais porque eu estou falando de dinheiro. Aí quando eu vou fazer um cálculo, eu pego lá R$ 5 e divido por 50. Né? Vamos até simular isso aqui. Deixa eu abrir a calculadora. 5 dividido por 50. E deu 0,1. Vamos piorar então. 5 dividido por 50 mil. Ele deu 0,0001. Então isso conta, tá? Esses três zeros entre a vírgula e entre o número 1. Isso aqui, olha, eu precisaria falar na minha tabela do banco de dados que eu preciso de um campo com 4 casas decimais, né, após a vírgula aqui. Então a gente precisa elaborar muito bem isso. O float, a gente chama ele de ponto flutuante, 32 bits, que a gente é muito semelhante ao decimal também, mas ele não cabe uma numeração muito grande. O double já seria uma numeração semelhante também, né, ao decimal, bem maior. E esse bit, um campo bit, é um campo que a gente armazena qualquer tipo de informação nele, geralmente para arquivos. Por exemplo, a gente vai criar a nossa tabela, o nosso banco de dados, a gente vai ter uma tabela de clientes. Aí eu vou ter lá o nome do cliente, o CPF, a data de nascimento e tudo mais. E quando eu for. Aí eu quero armazenar a foto do meu cliente para ficar bonitinha. Só que essa foto, o que o sistema faz? Ele pega a foto, aquele arquivo no nosso computador, joga para o banco de dados como bit a bit. Né? Na aula anterior eu até expliquei um pouco de bit, que é aquele 0 e 1, que são a compreensão do computador. Então, quando a gente vai armazenar arquivos, um PDF, alguma informação muito grande, a gente usa esse campo bit aqui, tipo, por exemplo, da questão de imagens, tá? Isso aqui a gente está falando aqui de numéricos. Eu tenho aqui... Ah, não, gente, perdão, o campo bit aqui é 0 ou 1, tá? É 0 ou 1, perdão. É um outro aqui embaixo, desculpa.
Eu tenho aqui os tipos de dados de. Deixa eu até voltar nele aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Cadê o para imagem? Imagem não é esse não, desculpa, gente. Eu falei errado. Deixa eu rever aqui, eu falo para você. Então eu tenho aqui também o Mas, tipo de dados de string. Pode perguntar quem está chamando. Leandro, você está falando tela de número. Não tem É, texto, não? então, texto tá bem abaixo, tá? Ah, tá. Ah, que é string, né? Uhum. Que é string, depois eu tenho data e hora. Tá. Eu confundi, eu li muito rápido aqui o bit com bits. Deixa eu só ver uma coisinha aqui rapidinho. É isso aqui, ó. Eu não coloquei aqui no material não, mas eu vou até incluir também que o armazenamento de imagem, gente, é image blob no MySQL. Cadê o bloquinho de notas? É isso aqui, ó. O tipo de dados para a imagem que eu estava explicando, quando eu vou pegar uma imagem e salvar no computador, essa aqui, ó, image blob, tá? É o tipo de dados. Vamos só prosseguir aqui. A gente tem um tipo de dados de string, que é para armazenamento de caracteres, nome de alguém, algum texto, né? Então eu tenho aqui o blob, binário, o var binário, teste, né? Uma string não binária e pequena. Eu tenho o long test para uma string binária de um tamanho grande. São muitas situações que a gente tem. Geralmente, tá? A gente trabalha com char ou varchar, porque isso aqui ocupa pouco espaço no nosso banco de dados. As demais, tem alguns casos que a gente precisa, por exemplo, esse medium test ou long test, que, por exemplo, eu quero criar um campo no banco de dados que vai salvar um texto que a pessoa digita, e a pessoa pode digitar um texto com 1000 palavras, por exemplo, né? É mais que um parágrafo. Aí eu usaria esse tipo de campo. A gente vai aprender isso na modelagem aqui agora. E aqui no armazenamento de data e hora, porque a gente tem uma tratativa, né, no banco de dados bem particular para datas e horas. Eu tinha até comentado na aula anterior, por exemplo, eu quero pegar hoje. Hoje é que dia? 9 de dezembro de 2020. Eu quero somar 10 dias na data de hoje. Né? Como que eu faria? A calculadora não faz isso. Eu não digito aqui, ó, 09/12/2020 mais 10. Né? Ele colocou, se eu for falar aqui, ele jogou 2030. Então, o banco de dados ele trata as datas e horas de uma forma diferente, exatamente para a gente fazer esse tipo de cálculo. Ah, eu quero saber qual que é a minha idade. Então, eu pego a data atual e subtraio pela minha data de nascimento. Aí eu sei a minha idade. Isso porque o banco de dados ele tem essa tratativa desse tipo de cálculo, tá? Então, eu tenho o campo date, esse time aqui, ó, ele é para ele salvar somente hora. Olha, está no formato HH, a gente fala de hora, por exemplo, 12 horas. Quando é MM, é um minuto, então 12 horas, 32 minutos, e o SS de segundo, 22 segundos. Então, num campo time, eu consigo salvar hora, minuto e segundo no campo. Esse timestamp é uma sequência de caracteres que a gente consegue armazenar essa questão de data e hora. É uma numeração. A gente tem uma tratativa bem bacana para esse timestamp. Depois eu vou mostrar ele na prática. Ele seria esse formato aqui, ó, CC, YY, MM, DD. Quando a gente fala YY, é ano. MM é mês. DD é dia. HH é hora. MM é minuto e SS é segundos, tá? E esse CC aí é o que você falou? O CC o CC eu estou na dúvida aqui. Uhum. Eu vou confirmar para vocês. Uhum. Eu nunca usei o CC. Era Parece que é sempre ano M. também, olha ali Isso é o ano, embaixo. geralmente é o ano com 4 caracteres. É. No banco de dados SQL Server, aqui é YY 4 vezes. Se não me engano, no Uhum. MySQL tem um CC, mas eu vou confirmar isso aqui. Tá. Deixa eu ver, a Karina está perguntando aqui.
esse blob de texto usa em qual situação? Vamos voltar aqui. O blob, eu não consigo imaginar um uso do blob. Eu nunca precisei usar ele. Deixa eu ver aqui, ó. Só um minutinho, deixa eu ver uma documentação aqui que eu já te falo. Tini. Na documentação aqui do MySQL fala, Karina, que o campo blob, diferente dos campos de texto aqui, o char, varchar, é porque esses campos são case insensitive. O que que é o case insensitive? Eu crio, se eu falar cão com acento no A, cão com acento, e cão sem acento, ele. Não, minto, acento não. Case insensitivo. Se eu falar Leandro com L maiúsculo e Leandro com L minúsculo, ele entende que são caracteres diferentes. Não é a mesma coisa. O blob, ele entende que Leandro com L maiúsculo e Leandro com L minúsculo são a mesma coisa. É uma interpretação que ele faz. A gente pode interpretar isso dentro do banco de dados também, tá? Mas isso aqui é uma particularidade do MySQL. Ó, quando eu falo isso aqui, olha, Leandro, Leandro com L minúsculo e Leandro com L maiúsculo, se for um campo varchar, por exemplo, esses primeiros aqui, ele vai entender que são os campos que é coisa diferente, né? A gente chama isso aqui de case insensitive. Case é maiúsculo, minúsculo. E quando a gente está no campo blob, para ele isso aqui não indifere, ele não precisa ter um controle para saber se é maiúsculo ou minúsculo. Para ele é a mesma coisa, não tem muita relevância essa diferença. Isso, assim, para que eu vou precisar disso? De repente, a gente pode pensar no futuro, você vai ter uma função para poder identificar se determinado caractere está maiúsculo ou está minúsculo, né? Aí, esses campos de tipo texto aqui, a gente vai ter algumas funções particulares para isso. Eu tenho uma função que eu gosto de usar muito, que é o upper, que, por exemplo, a pessoa ela vai lá e escreve tudo minúsculo. Geralmente, quando você cria um sistema, aí você vai lá e pede o nome da pessoa, em vez da pessoa ir lá e escrever Leandro com L maiúsculo, da Rocha com R maiúsculo bonitinho, ele escreve tudo minúsculo, ou escreve tudo maiúsculo. Aí a gente tem funções do banco de dados que ele pode pegar esse texto e já deixar em maiúsculo, já deixar tudo em minúsculo, tá? Aí a questão desses baixar, a gente vai conseguir usar essas funções. O blob pode ser que a gente não consiga usar. Seria. Não, aí a questão de armazenar as imagens é esse image blob, tá? Para você colocar fotos, arquivos PNG, arquivos JPEG. Image blob que é o formato que você vai salvar isso, Karina. A gente tem aqui logo em seguida umas atividades de tipo de dados. A gente tem a normalização de dados, que é como normalizar um banco de dados. Isso aqui eu vou pedir vocês para fazer uma leitura e depois a gente dá uma revisão, quem ficar com dúvidas, tá? Que eu queria já pular hoje para modelagem de dados. Aí eu vou até deixar isso de para casa para vocês. Eu vou fazer a leitura da normalização de dados, porque eu vou fazer a modelagem e já vou trabalhar com a normalização. Tá? O que seria a modelagem de um banco de dados? Vamos lá. A modelagem de um banco de dados seria especificamente eu criar esse banco de dados. Eu vou até abrir aqui já um programa que a gente orienta a fazer a instalação dele aqui também, que é o MySQL Workbench. Inclusive ele está lá na pasta de downloads também, ó, que eu... Ah tá, do 32 bits eu não coloquei não, eu vou colocar ele aqui também,
para vocês baixarem ele. Mas aqui a gente tem um link para fazer o download e tem um vídeo mostrando a instalação do MySQL Workbench, tá? Que é quase que o mesmo fluxo que a gente vai fazer aqui para a instalação do AMP. E aqui no capítulo 5.4 eu mostro passo a passo como modelar um banco de dados. Então tem essa aula aqui, ó. Essa aula aqui ficou com 10 minutos, eu dividi ela em duas vezes, 10 minutos, a outra tem 17 minutos, 27 minutos. É porque modelar um banco de dados não é simples não, a gente gasta um tempinho. E aqui eu vou ensinando passo a passo. O que seria, tá? Vamos lá. Eu estou abrindo aqui o meu MySQL Workbench. É o programa que a gente vai usar, que eu estou recomendando vocês para a gente conectar no banco de dados e criar aquele monte de tabelas, né? Fazer a mágica acontecer. Primeiro, eu preciso conectar. Isso aqui é só um programa que eu abri. Eu preciso conectar no banco de dados. Eu tenho que fazer essa conexão para mim começar a trabalhar. Como que eu faço essa conexão? Primeiro, o AmpServe ele tem que estar rodando, né? Eu vou abrir aqui o meu AmpServe, eu vou clicar aqui com o botão direito, executar como administrador. Ele abre uma janelinha escura aqui, tem que clicar no sim. Agora vamos ver aqui se ele vai abrir direitinho, gente. Só um minutinho, tá subindo e demora um pouquinho para processar. Leandro, o meu já instalou, tá? As atualizações? Não, você fala que ele já baixou aquele programinho? Já baixou. Já. Depois você olha aí. Então tá. O meu AmpServe aqui ele já abriu, tá, gente? É porque vocês não estão vendo a minha tela aqui, é outra tela que mostra que ele tá azulzinho. Então o que acontece agora? Ah tá, eu consigo mostrar para vocês com a lupa, só um minutinho. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, vocês estão vendo esse botãozinho aqui, olha? O AmpServe aí tá verdinho, ó. Quer dizer que todos os programas estão rodando, tá? Eu acho. Ok. Peraí, cadê o programa que travou? Aqui. Fechar. Beleza. Então ele já subiu. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma conexão primeiro. Eu estou nesse menuzinho aqui, ó. E ele tem aqui, ó, MySQL Connections. Eu vou fazer uma conexão. A gente vai clicar aqui no botão mais. Vai abrir essa janelinha. E eu vou falar em onde que eu vou conectar. Quando vocês fizerem a instalação do MySQL no seu computador, por padrão vai ser isso aqui, ó, 127.0.0.1. O que significa esse número? Esse 127.0.0.1 é o IP do computador que você está com ele usando aí agora, tá? Geralmente quando a gente vai conectar num site, alguma coisa, você deve ter aprendido lá na aula de redes, as aulas de internet e hospedagem do HTML, do que é IP. Então, a gente tem vários IPs. O IP, sempre que vocês verem 127.0.0.1, eu estou falando do meu próprio computador. A porta, eu tenho um vídeo lá daquelas orientações iniciais antes de instalar o MySQL, que fala a questão de portas, né? Então, a porta de conexão com o banco de dados geralmente é 3306. No meu caso aqui, eu particularmente, Leandro, eu mudei essa porta. Eu acho que eu mudei essa porta. Deixa eu só conferir aqui no meu AmpServe. Mas vocês vão deixar aí a 3306, tá? MariaDB. Eu troquei a do meu aqui. O meu é 3308. Mas vocês decoram aí que é 3306. Aqui o usuário, vocês também podem decorar. O usuário root, R-O-O-T, é o usuário administrador do banco de dados. É um padrão que existe, tá? Geralmente o pessoal fala administrador é admin, quando você compra um equipamento de tipo uma câmera, é admin para conectar nela. No banco de dados MySQL é sempre root. E ele não tem senha. Então vocês vão deixar isso aqui dessa forma. Vamos fazer um teste de conexão, esse teste connection, esse botãozinho. Vou clicar nele aqui e ele falou, ó, sucesso na conexão com o MySQL. E ele pegou os dados aqui. Então a conexão está ok. Vou dar um ok. Ah, a gente pode dar um nome, ó, connection name. Eu vou colocar aqui, ó, MySQL. Estudos. Olha que legal. Eu coloco um nome aqui, vou dar um ok.
Aí ele apareceu aqui para mim, ó, MySQL Estudos. Aí ele está falando, ó, usuário root, e embaixo IP 127.001.2.3308, que é a minha porta. No caso de vocês, só lembrando, vai ser 3306. Então já criou a conexão, vocês veem que eu tenho 3 conexões aqui, mas eu criei essa só para a gente fazer aqui ao vivo. Eu vou clicar aqui uma vez, 2 vezes, né? Perdão. Aí ele abre aqui a Toda vez que eu, conexão. toda vez que eu for usar o banco de dados, eu tenho que fazer isso aí? Não, na próxima vez, ó, vou fechar. Na próxima vez que você fechar, ó, já vai estar criado aqui. Então você vai vir cá e vai dar só vai clicar 2 vezes. Aí ele já abre a conexão com o banco de dados, tá vendo? Você não precisa, você só vai Tá. abrir o MySQL e clicar 2 vezes naquela conexão que você já criou. Ele já vai abrir aqui. Aí eu tenho aqui, olha, os bancos. Isso aqui são meus bancos. Eu vou dar um zoom. Vou aumentar um pouquinho para vocês que estão no Google Meet aí, talvez está um pouquinho ruim para ver. Deixa eu deixar assim, ó. Aqui desse lado aqui tem os meus bancos de dados, olha. Esse primeiro banco tem uma aula que eu falo como fazer a instalação, a criação desse banco de dados. Esse teste 2 é tudo que eu criei e está naquelas aulas lá do curso. Isso aqui é um banco, tá vendo? Ele tem esse símbolo aqui, ó, como se fosse uma pilha. Eu vou clicar nessa setinha do lado esquerdo e eu tenho aqui, ó, tabelas, views, procedures, functions. Eu vou clicar aqui em tables, é porque está em inglês, tá, gente? Tables são as tabelas do meu banco de dados. Eu vou abrir e ele fala, olha, eu tenho uma tabela chamada cidade, eu tenho uma tabela chamada cliente, eu tenho uma tabela chamada estados e uma tabela chamada vendas. Essa ordem aqui é a ordem alfabética, né? Não quer dizer que foi a ordem que eu fui criando. Aí eu criei cidades, depois criei a tabela cliente. Não foi isso que aconteceu. Isso aqui é só para a gente ver que está fazendo a conexão com o banco de dados, tá? Só que o que a gente quer fazer? Quando vocês criarem aí, vocês vão ter só esse SYS, não vai ter mais nada. O SYS é um banco de dados padrão do MySQL, que é o que gerencia ele mesmo. Então o que a gente vai precisar fazer? Criar o nosso primeiro banco de dados. Tem várias formas de criar. A gente vai criar aqui pela modelagem, que é uma forma mais simples. Eu vou clicar nessa casinha aqui em cima, para me voltar para a tela anterior, tá vendo? Eu voltei para a tela anterior. E eu vou clicar nesse segundo menu aqui, que é essa opção do MySQL Workbench de modelos. Eu tenho até alguns modelos criados aqui. Para vocês deve aparecer esse Sakila Full, que é um modelo padrão. Eu vou clicar aqui no mais. Eu vou criar uma nova modelagem. Vou clicar no mais aqui. Ele vai abrir essa tela aqui para mim, olha. Ele vai abrir a tela com a conexão. Vamos esperar só um pouquinho. E ele abriu essa tela aqui, que eu vou fazer o meu banco de dados, o meu primeiro banco. Aí eu vou vir aqui nessa opção aqui, adicionar um diagrama, né? Eu preciso fazer essa adição desse diagrama. Eu vou clicar aqui 2 vezes. Aí ele abre essa tela aqui, ó. Isso aqui que é onde eu vou arrastar os menus, eu vou criando o meu banco de dados. Qual banco de dados que ele está criando? Ele está falando aqui, eu estou criando um banco de dados chamado MyDB, meu banco de dados, tá em inglês. Vou clicar aqui 2 vezes, e aqui embaixo está aqui, ó, MyDB, e eu vou dar um nome. Eu vou dar um nome qualquer aqui, ó. Banco. Tá, vou pôr aqui, ó, Sistema Delivery. Aí ele já colocou aqui Sistema Delivery. Aí ele tem um charset, é semelhante àquele aula de HTML que a gente aprendeu do que é charset, o que é collation, que eu falo a codificação de caracteres, dependendo do charset que eu coloco aqui, lá no HTML ele não coloca til, para quem viu as aulas tem esse esclarecimento lá. E aqui eu posso falar o tipo de charset. Eu vou deixar o TF8, porque nas aulas que a gente estava trabalhando de HTML a gente colocou o TF8 lá. Então vamos deixar aqui para ficar um padrão. Então ele já até mudou, eu mudei o nome aqui, ele já mudou o nome aqui de cima. E aqui em tabelas a gente vê que não tem nada. Então eu vou começar a criar tabelas. Eu tenho vários botõezinhos aqui do meu lado, ó. Eu tenho esse aqui, ó, que é uma nova tabela. Para me criar uma nova tabela. Eu coloco o mouse em cima, ele parece escrito aqui, ó, Place a New Table. Vou clicar aqui. Só clica uma vez. Vou clicar aqui agora. E ele já criou esse objeto. Ele deu Table 1, o nome dele. É como se eu estivesse criando a tabela 1. Eu vou fazer a mesma situação. Olha, eu clico uma vez em cima, ele aparece. Isso aqui é muito semelhante ao PowerPoint, tá, gente? Muito semelhante ao PowerPoint, olha.
Eu clico aqui, arrasto para cá, deixo menorzinho. Clico aqui em cima, jogo ele para cá, jogo ele para lá. Vou deixar ele desse tamanho aqui para a gente entender o que é o banco de dados, tá? É meio que PowerPoint e Excel ao mesmo tempo. Então eu vou clicar aqui duas vezes aqui agora, em cima do nome do Table 1. Aí ele apareceu aqui embaixo, ó, os dados do Table 1. Tá aqui, ó, o nome Table, né? Table 1. E eu vou dar um nome para esse meu banco de dados. O que eu vou criar aqui? Clientes. Aí vocês podem colocar o C maiúsculo, C minúsculo, tá? Não tem problema aqui não. Eu vou colocar clientes no singular. São vários clientes que eu vou salvar. E agora eu clico aqui fora, ele vai e muda o nome aqui em cima, ó, clientes. Já mudou o nome. Então eu estou criando essa tabela clientes. O que eu preciso? Eu vou precisar aqui, olha, do nome do cliente. Então eu vou criando aqui colunas, olha, aqui embaixo. Eu vou falando as colunas que eu quero dentro da minha tabela. Da mesma forma que no Excel. É semelhante àquela aula da semana passada. Deixa eu mostrar aqui no Excel. Eu fechei aquele arquivo que a gente criou na aula passada. Digamos, eu estou com o Excel aberto, aí eu quero criar aqui embaixo, aqui, olha, uma planilha aqui de clientes. Olha que legal. Aí eu venho aqui e falo, nessa primeira coluna aqui, olha, eu vou colocar o nome do cliente. Aqui eu vou colocar o CPF. Aqui eu vou colocar a data de nascimento. Aqui eu vou colocar a rua. Aqui eu vou colocar o número. Aqui eu vou colocar o bairro. Vamos lá devagarinho. Aí eu vou preencher aqui só para vocês verem como é que vai ficando, né? Nome, Leandro da Rocha. Vocês olhando assim, parece que eu nem sei digitar, né? Errando tudo. Aí meu CPF 123 456 789 95. Data de nascimento 13/3/1982. A rua, eu moro na rua 7. Número 72. Aí a gente vai preenchendo. Aí quando eu colocar a próxima pessoa, vamos colocar aqui a Gláucia. Gláucia, não sei o sobrenome dela, o CPF dela vai ser isso aqui. Só sei que o CPF tem 11 dígitos. Nascimento da Gláucia, nossa, não posso nem perguntar isso, eu vou pôr XXX. Nebraska. E a rua aqui, ó, Rua 8, ela é minha vizinha, digamos, número 85. Ó. Então a gente vai preenchendo, e é assim que o banco de dados vai fazendo, ele vai preenchendo todos os campos, tá? E isso baseado aqui, ó, nessa tabela aqui, ó, clientes. Então eu vou fazer isso aqui também, aqui no MySQL Workbench. O que eu coloquei lá primeiro? O nome do cliente. Só uma situação, deixa eu voltar no SQL, aqui no banco de dados. Quando a gente coloca aqui a tabela aqui, olha, Leandro. Aí eu vou vir aqui e vou criar uma outra tabela chamada vendas, que é o que eu estou comprando. Aí o que eu tenho aqui? Ó, eu preciso falar, se eu estou vendendo, eu tenho um cliente. Ok? É uma lógica. Eu não vendo para o fantasminha. Eu tenho que ter um cliente. E se eu tenho um cliente e eu estou vendendo o quê? Eu tenho um produto. E se eu estou vendendo produto, eu tenho que saber quantos produtos que eu estou vendendo. Então, eu vou pôr aqui, ó, quantidade. Vou abreviar para QT. E o produto que eu vendi hoje, ele não é o mesmo preço que eu vou vender daqui a 10 meses, né? Porque a inflação está tudo mudando. Então, eu preciso armazenar qual foi o valor do dia que eu vendi. Porque se eu quiser saber, eu vendi um produto para o Leandro no ano passado, qual que era o preço daquele produto no ano passado? Aí eu vou vir nessa tabela e vou saber o valor que era. Porque hoje, com certeza, teve uns alunos que me procurou para olhar computador. O computador ano passado era R$ 2.000, hoje está R$ 5.000. Um absurdo, mas está. E tem várias outras informações. Mas vamos lá. Eu coloquei aqui, ó. Eu vendi um produto que foi um, um hambúrguer, né? A gente está falando de delivery, um hambúrguer. E eu vendi quantos? O Leandro comprou 2 hambúrguer, estava com fome no dia. E cada hambúrguer é R$ 10, né? Vou até. Tá vendo essa questão do tipo de dados? Até o Excel trabalha. Olha, eu vou pegar essa coluna e vou falar que isso aqui é moeda. Que aí, você viu que eu digitei 10? Ele só colocou 10, não colocou vírgula? Aí eu coloco moeda, né, ele já trabalha com tipo de dados. A mesma coisa que eu expliquei anteriormente, o Excel faz também. E que dia? Ah, tá. Aqui vai ser o valor total. A gente costuma colocar o valor total porque eu já faço um cálculo, né?
aqui é igual a este vezes este. Então, se eu colocar 3 aqui, ele já vai calculando para mim. Se eu colocar 2,5, R$ 25, mas ninguém vende 2 hambúrguer e meio. E aqui eu vou falar a data. Eu quero saber o dia que o Leandro comprou, né? O dia que eu fiz essa venda. Data da venda. Aí aqui eu vou colocar a data. Que data que é da venda? Ó, é 32 de fevereiro de 2020. Olha que legal, ele aceitou. 32 de fevereiro? Como isso é possível, né? Porque esse tipo de dado aqui, olha, ele não é data. O próprio Excel está mostrando aqui em cima para mim, é geral. Geral eu escrevo qualquer coisa. Então eu vou mudar aqui o tipo de dado para data, ó, data abreviada. Vou colocar aqui. Ele até deixou, mas no banco de dados ele não deixaria eu colocar o 32 de 2 de 2020. O Excel está deixando. Quando a gente coloca no nosso banco de dados, que é um campo data, o Excel sabe, opa, fevereiro não tem 32 dias não, ele critica. Aí eu coloco 29. Ah, mas aí vamos lá, deixa eu até mostrar. O Excel, ele critica, mas é muito escondido. Olha, quando eu coloco uma data incorreta, ele jogou para a esquerda a numeração. Eu acho que ninguém nunca percebeu isso. Agora, se eu coloco uma data certa, 29, ele joga para a direita, quer dizer que é uma data, ele validou. Tanto que se eu colocar aqui 30, ele jogou para a esquerda de novo. Se esse ano teve 29 dias, deixa eu só conferir aqui. Acho que sim. Teve 29 dias. Então, ano passado foi 28, né? Então, se eu mudar aqui para 19, ah lá, ele criticou. Tá vendo que ele ficou na esquerda? Ele tá falando, "Ô, não existe 29 dias em 2018, não. Não foi. Se eu colocar aqui 28, ele jogou para a direita. Então, ele interpretou. O Excel ele dá essas dicas, mas é bem sugestivo. Agora, o banco de dados ele já dá um erro. Fala, opa, não existe essa data, não. Ele não deixa inserir. Ele não ia deixar eu digitar. Então, ok, eu vendi. Aqui, né? Fiz a venda. Aí eu vou falar do Leandro. Aí aqui eu vou ter que escrever o nome Leandro. Leandro da Rocha Pereira, né? Aí eu coloco Leandro da Rocha Pereira aqui, ok. Porque aí, se eu quiser referenciar, essa venda aqui é de quem? É do Leandro da Rocha Pereira. Ah, mas o Leandro nasceu que dia? Ah, não, essa informação da data de nascimento do Leandro não fica na venda porque eu não preciso dela. Eu vou lá na tabela de cadastro do Leandro, de cliente. Aí eu venho aqui no clientes e eu tenho aqui a data de nascimento do Leandro, ok? Mas e se o Leandro casou? Eu já sou casado, mas imagina que eu casei de novo e mudei meu nome aqui, ó. Coloquei um Silva na frente, né? Coloquei um Silva. Se você vem na venda agora, opa, aqui é Leandro da Rocha Pereira, e a pessoa vem aqui e vai caçar Leandro da Rocha Pereira, ela vai achar? Ela não vai. Não tem um Leandro da Rocha Pereira. Então a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que pensar muito nisso. Então, para a gente resolver isso aqui, o que, que vai acontecer? Eu vou criar uma coluna aqui à esquerda chamada ID, identificador. Vou colocar aqui, identificador. O que, que é o identificador? É uma numeração que vai falar quem é o código desse cliente. É igual CPF. CPF é uma identificação, uma numeração. Aí eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vai indo. A cada cliente que eu vou inserindo no meu banco de dados, ele vai recebendo um número. Então eu coloquei aqui a Glaucia, aqui está a Paula Santos, aqui está a Geisa, aqui está o Fernando. Fernando Chu. Desculpa, Fernando. A Miriam, aqui está a Isabela, aqui embaixo está a Raquel. A Gislaine eu não coloquei, não. Aí a gente vai inserindo, né? Aqui está a Maria, aqui está a Roberta. Aí na hora que eu insiro a Roberta, eu coloco o número 11. Na hora que eu incluir aqui a Rafaela, aí já... Rafaela. Aí coloco o número 12. Então eu tenho uma numeração. Quando eu fizer a venda, eu não vou colocar aqui qual que é o cliente, o Leandro. Não, eu vou colocar o número 1. Acabou. Aí o Leandro, ele fez várias compras. Né, esse cliente aqui, ó. Aí foi no dia... Né, vamos fazer até uma coincidência. Ó, a cada 30 dias o Leandro tá indo lá e tá comprando um hambúrguer. Ó, mês 4, mês 5. Gente, isso aqui é muita teoria, mas é uma forma da gente abrir a mente para pensar, tá? De como que vai ser o sistema.
Se vocês tiverem dúvida do que eu estou falando, vocês me interrompem. Porque a forma da gente pensar aqui, que eu estou tentando mostrar para vocês, é a forma que a gente vai elaborar as coisas. Então, olha, você vê, ó. Eu tenho aqui, ó, o cliente, eu tenho aqui a data da compra. Aí eu preciso de um relatório que quer saber quantos hambúrguer que o Leandro comprou na vida, né? Ah, deixa eu fazer uma outra coisa aqui, ó. Vou colocar aqui o 2. Vou fazer a mesma coisa aqui, olha. Vou colocar aqui o 3. Só que o 3 ele comprou menos. Eu vou excluir essas linhas aqui. E o 2 comprou mais. Olha que legal, ó. Se a gente parar para olhar, o 1, cliente 1, Leandro, quando eu seleciono aqui, aqui embaixo o Excel ele me mostra a quantidade de linhas selecionadas. Olha, contagem, 7. Ou seja, eu selecionei 7 linhas, ou seja, o Leandro comprou 7 vezes. Quando eu venho aqui agora no 2 aqui, olha, e seleciono todo mundo com 2, olha aqui embaixo o que o Excel mostrou para mim, olha. Contagem, 12. Ou seja, existem 12 compras para o cliente 2. E o 3, quando eu seleciono todo, ele está mostrando 4. E está até fácil, ó, 1, 2, 3, 4. Ele mostrou 4. Então eu consigo saber contar a contagem, né, a quantidade de vendas que essa pessoa fez. E quem que é o cliente 1? Aí eu venho na tabela de cliente, opa, 1 é o Leandro. Quem que é o cliente 2? Aí eu venho aqui, é a Glaucia. Nossa, eu tô até falando que a Glaucia comeu mais. A Glaucia é quase que vegetariana. E aqui o 3. E aqui o 3 aqui, olha, comprou 4 vezes. Quem que é o 3? É a Paula. E assim vai. Então agora eu consigo referenciar uma tabela com a outra através de um código, esse ID. E isso é uma prática muito usual e é muito importante a gente usar ela, que a gente não perde o controle do nosso banco de dados. Então vamos voltar aqui no nosso banco de dados. Qual que é a primeira coluna que eu vou criar para minha tabela? É um ID. E o SQL e o MySQL Workbench, ele já sugere isso para você. Ó. Vou dar um zoom aqui rapidinho. Na hora que eu cliquei aqui, ele já fez aqui, ó, ID clientes do tipo inteiro, int. Então, só de eu clicar aqui, ele já está sugerindo, olha, você está criando uma tabela, o mais recomendado, o mais lógico, é que a primeira coluna seja uma coluna de identificação daquele registro. Quando a gente fala registro, é o quê? Ó? Vamos voltar aqui no Excel, porque registro a gente vai falar muitas vezes. Essa linha aqui, ó, Leandro da Rocha Pereira, CPF, data de nascimento, é um registro. Essa linha 3 aqui, ó, que é a Gláucia, CPF e tal, isso aqui é um outro registro. Então, quando a gente falar registro, é a linha, é a informação, né, que completa uma lógica, né? Por isso que a gente chama do registro. E por isso que eu ensinei anteriormente o que é dado e o que é informação. Isso aqui é uma informação, olha. Quando eu falo, se eu ler aqui, ó, número 1, Leandro Rocha Pereira, se eu vejo esse número, se eu vejo isso aqui, de cara eu já começo a entender que isso aqui é uma ficha de cadastro. Tenho rua, tenho tudo, então eu tenho uma informação. Se eu vejo só esse número aqui, isso aqui é um dado, nem sei o que é isso, pode ser número de telefone lá dos Estados Unidos. Eu não sei, né? Por isso que o registro completo é uma informação. Isso aqui é o registro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar, já vou deixar aqui o ID clientes, ele é do tipo inteiro. Por que do tipo inteiro? Ó, isso aqui é o data type, que é o tipo de dados, data type. É aquela questão que a gente falou, se ele vai ser texto, se ele vai ser número, se ele vai ser moeda, float, né, o decimal, o que ele vai ser. Então, geralmente, né, quase que 99% dos casos, as colunas ID é do tipo inteiro. Porque eu consigo colocar 1, 2, 3, 4, 100, 1000, 5000, 1 milhão, tanto, e o campo inteiro não vai estourar. Ele vai suportar. Quando eu falo estourar, imagina o seguinte, olha, essa coluna aqui, eu falo que nessa coluna cabe só 100 caracteres. Só 100. Não, minto. Só 20. 20 caracteres. Aí é igual quando a gente cria um formulário lá no HTML, tá? Eu coloco um formulário lá, que tem aquele formulário de baixo, aí você começa a digitar, vai digitando, vai digitando. Aí o que eu faço aqui? A gente coloca uma limitação. Quando eu falo 20 caracteres, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O espaço conta. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quando eu falo 20 caracteres, olha, o nome Leandro não vai caber.
Vai caber só isso aqui, ó, Leandro da Rocha Per. Eu não consigo colocar o meu nome completo. Tem um padrão que eu uso, que é o seguinte, é baseado na Receita Federal para emissão de nota fiscal. Aquela coluna da nota fiscal, aquele campo tem 120 caracteres do nome. Eu imagino que a Cefaz, ela já ela estudou todo o cadastro de nomes que existe no Brasil e 120 atende, não sei. Mas eu costumo ir lá e colocar, ou coloco 120 ou coloco 150. Então vamos lá. Qual que é a minha segunda coluna? É a nome. Então essa ID clientes eu vou deixar. Vou criar uma outra coluna aqui, olha. Vou dar um nome para ela, ó, nome. O nome da minha coluna. É a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei esse nome aqui, eu vou deixar em negrito. Eu coloquei aqui nome, então eu estou criando essa coluna no meu banco de dados nome. E o data type, ele já está sugerindo varchar. O que é varchar? É o texto. Deixa eu voltar aqui no tipo de dados. Lá no site do MySQL tem uma documentação que mostra isso tudo, tá? Mas eu peguei essa documentação e incluí aqui, que é o varchar, uma string de tamanho variável. Tamanho variável. Eu posso falar qual que é o tamanho dessa string, né, desse campo. Ele está sugerindo para mim 45 caracteres. Que está aqui do lado desse ponto, do parêntese. Então eu vou falar que não quero 45 não, eu quero 150. Porque vai que eu tenho que colocar o nome do Dom Pedro aqui. O Dom Pedro I, o nome dele é enorme. Então eu vou colocar aqui, ó, o nome. Depois, qual que é o meu próximo campo aqui, olha? Opa, cadê o Excel? Meu próximo campo aqui, ó, é CPF. Então eu vou colocar aqui, ó, CPF. Ele está sugerindo para mim um varchar 45. A gente sabe que CPF são 11 números. Se você quiser colocar o ponto ou não quiser, tanto faz. Eu não gosto de colocar o ponto lá no CPF, não. Eu gosto de tratar o ponto. Eu poderia colocar um varchar 11, que aí já atende, né? Já atende os 11 caracteres. Mas qual que é o problema disso aqui? O varchar ele aceita A, B e C. A pessoa vai conseguir colocar, em vez de colocar o CPF aqui bonitinho, olha, que eu quero só número, ele poderia trocar esse número 1 por um A aqui sem perceber e salvar isso no meu banco de dados. Eu não quero isso. Eu quero que seja só número. Eu quero evitar que coloque lixo no meu banco de dados, informação imprecisa. Então eu posso vir aqui e mudar para o int, que é número inteiro, ok? Só que tem um porém, tá? O int, eu vou até confirmar, mas se não me engano ele vai até 8 números. Ele não passa de 8. No vídeo da aula, eu fiz o teste lá, inserindo, coloquei int, a gente viu que não deu para me inserir a numeração toda. O que ele fez? Na hora que eu coloquei o CPF, ele cortou só os 8 primeiros caracteres e colocou lá os demais, ele ignorou. Então, depois do int, o que eu tenho depois do int aqui, de numeração? Eu tenho o small int, não, eu tenho o big int. Aí a gente vai colocar o big int, então, esse tipo de dado aqui, tá? Isso aqui vocês vão fazer, vão testar, vai dar erro, vocês vão corrigir, vai melhorando, mas isso sempre acontece. Então eu vou colocar aqui o big int. Eu não lembro se foi big int que eu coloquei. Eu vou colocar o big int aqui, vou pôr 11 aqui na vírgula, que eu vou pôr 11 caracteres. Toda vez que aparecer esse parêntese na frente do tipo de dado, é a quantidade de caracteres que eu quero colocar. Então eu já estou especificando. Agora eu vou fazer aqui mais rápido, né? A gente passou algumas coisas. Eu vou fazer mais rápido aqui, ó. Data nascimento. Há uma lógica que a gente gosta de usar, a gente fala quem está desenvolvendo. Os nomes ficam muito grandes, tá? Eu coloco aqui, ó, DT, nascimento. Já me ajuda demais. E o tipo de dados da data de nascimento qual que é? É data. Eu vou colocar aqui... Eu tenho um padrão que eu uso, tá, gente? Date time, que pega a data e hora. Mesmo que a data de nascimento não tenha a hora, eu deixo isso aqui meio que padrão. Eu vou deixar isso aqui para vocês verem. Aí a rua vai ser a mesma coisa do nome. Então eu vou colocar aqui rua, porque eu posso ter rua 7, tá vendo? Eu tenho alfanumérico, ó, eu tenho letras e números. Então aqui a minha rua vai ser um varchar. Vou colocar aqui 150 caracteres também. Número. Aí você pode virar. Se é número, Leandro, o número da casa, a gente pode colocar 50 caracteres, não sei, coloca int, coloca big int, né, igual o CPF. Só que não, gente, tem número que é sem número, né, que é o S barra N. Então acaba que eu tenho que colocar do tipo varchar, porque tem que caber letra nesse campo.
Aí eu tenho aqui o bairro agora. Bairro. Vou dar um Enter aqui e já vou ir preenchendo tudo mais rápido. Espera aí. Aqui é o bairro, eu vou colocar Varchar 100. Deixa eu baixar aqui, Varchar. Entre parênteses 100. Vou até copiar isso aqui, com os demais eu vou colocar isso. Aí eu tenho depois do bairro, eu tenho cidade, que é um Varchar 100. Eu tenho aqui estado, que é um Varchar 100. Só que o meu negócio ele vai crescer muito. Eu vou vender hambúrguer até para fora do país, tá? Então eu vou para o país também. E o país, vamos pôr Varchar 100 também, ó. Então estou criando a minha tabela, olha. Já criei várias colunas aqui do meu banco de dados. A gente tem umas colunas aqui na frente, que é PK, NN, Unique Index, se é binário na coluna. A gente tem várias informações aqui, ó. Esse PK, eu marco ele quando eu quero falar que esse campo é a minha chave, né? Quando fala PK é Primary Key. Lá na documentação tem isso, tá no estudo, na normalização de dados. Então a PK é essa tabela, essa coluna aqui, olha, que eu vou usar ela para chamar ela nas outras tabelas. Por exemplo, aqui na minha venda. O que eu estou referenciando da minha venda com a tabela de clientes? É o ID cliente, é essa coluna aqui, ó. Então essa coluna aqui, ela é a minha mais forte. A gente chama ela de PK, de Primary Key. É a minha primeira coluna, minha primeira coluna-chave. É a minha coluna-chave. Então eu deixo isso aqui marcado. Quando eu coloco esse N aqui, ó, a gente chama de null. Null no banco de dados é vazio, tá? Null, vazio. Null escreve até assim, ó. Vocês vão ver isso demais. Null, N-U-L-L. É vazio, tá? Porque é muita coisa em inglês que eu uso aqui. Então aqui está falando o seguinte, ó, null. Opa. Deixa eu colocar o mouse aqui em cima. Ah, tá, aqui embaixo aqui ele mostra, ó. Quando eu marco aqui, esses mesmos botões estão aqui embaixo aqui, tá? Se eu desmarco aqui, ó, ele desmarcou lá em cima, ó. Mesma coisa aqui embaixo. Esse NN é not null, not, não null, não vazio. Esse campo não vai aceitar vazio. E é o correto. Se eu tenho um cliente, automaticamente essa coluna do identificador do cliente, ela nunca pode estar vazia. Senão, por exemplo, eu ia cadastrar a Glaucia aqui, olha, com o identificador vazio. Aí se eu for vender alguma coisa para a Glaucia, como que eu vou referenciar a venda com a Glaucia, né? Se esse campo da Glaucia está vazio. Ou então da Miriam aqui embaixo, está vazio também. Então esse campo ele é o meu mais importante. Eu costumo dizer que ele é mais importante até que o CPF. Porque o CPF tem casos aí que a gente pode dizer a pessoa não sabe o CPF. Ah, não sabe o CPF, eu não vou vender um hambúrguer para a pessoa porque ela não sabe o CPF dela. Não, dá só seu nome e endereço aí que eu vou mandar o motoboy aí e ele recebe no dinheiro. Entendeu? Então tem situações que às vezes um campo não é tão obrigatório para a gente. Então vamos lá. O nome é obrigatório? É obrigatório. Então eu vou marcar esse flag aqui. Esse nome tem que ser preenchido. Sem um nome eu não consigo vender para alguém. Nem que eu só coloque Leandro. Eu tenho que colocar alguma coisa. CPF é obrigatório? Igual eu falei, de repente não é. Se eu fosse uma empresa tipo Casas Bahia que vende televisão e tudo, eu tenho que emitir nota fiscal, o CPF é obrigatório. Se eu estou vendendo só hambúrguer aqui agora, eu não vou colocar obrigatório, essa obrigatoriedade não. Data de nascimento é obrigatório? Também não, só estou vendendo hambúrguer, eu não quero a data de nascimento. Eu preciso da rua? Aí sim, ó, se eu estou vendendo hambúrguer, eu tenho que entregar para ele. Mas talvez a pessoa está vindo na minha loja, ele virou e falou, aqui eu vou comprar um hambúrguer aí, mas eu vou passar aí e vou pegar esse hambúrguer. Nem vou te dar meu endereço. Beleza, então o endereço já não é obrigatório, né, gente? Uhum. Então, se o endereço aqui, se a rua não é obrigatório, tudo aqui para baixo também não é obrigatório. Eu não preciso de número, bairro, cidade, estado nem o país. Beleza? Isso vai muito da regra de negócio, o que que a empresa quer, né? Se você está desenvolvendo um software que tem emissão de nota fiscal, isso tudo aqui torna-se obrigatório. Aí isso tudo a gente tem que pensar antes de começar a criar o banco de dados. Por isso que o banco de dados, a gente está fazendo ele, se a gente olhar no nossa programação das aulas, é depois que a gente fez HTML, depois que fez JavaScript, depois que fez lógica de programação, porque eu começo a interpretar um pouco da lógica. Aqui no caso pode ter aluno que nem fez lógica de programação ainda, mas é por isso que eu estou passando essa lógica para vocês, tá? A gente está pensando aqui junto. Se vocês quiserem até liberar o microfone, se vocês quiserem falar, vocês podem falar também, tá? Que isso aqui é um momento que a gente pensa junto. Com isso aqui, eu já criei a minha tabela de clientes.
Ok, gente? Alguém tem dúvida disso? Quer colocar algum outro campo? Não, tá tudo bem. Então tá. Agora vamos pensar aqui, olha aqui, gente, uma coisa que a gente vai pensar junto aqui agora. A rua, cada pessoa tem uma rua diferente. No telefone da pessoa. Já se está vendendo, você tem que ter o telefone dela de contato. Aí isso é bom também, aí, Jéssica. Vamos colocar o telefone aqui também. Eu vou colocar ele antes da. Ah, tá. O telefone eu costumo colocar depois do endereço. Bairro, cidade, estado, país e o telefone. Então deixa eu colocar aqui o telefone. Aí eu vou vir aqui. É que eu estou fazendo no Excel um espelho, né, do banco de dados para a gente ver depois que tem que casar direitinho com o Excel. Então eu vou colocar aqui, ó, telefone. Beleza? Então eu vou ter um telefone. O telefone tem quantos caracteres hoje? Eu vou colocar ele varchar, porque o telefone já mudou tanto a máscara e a gente viveu essa mudança do nono dígito e aí tem um tracinho ali. Então ele tem 9 dígitos mais o tracinho. Então o máximo são 10 dígitos. Tá? Ou eu poderia colocar ele do tipo Big Int aqui, que é igual o CPF também. Depende de cada um. Só que eu coloquei 10 dígitos e eu posso estar vendendo para alguém lá do Rio de Janeiro, lá de São Paulo. Eu preciso do DDD. Então o que eu vou fazer aqui, gente? Eu poderia simplesmente colocar aqui, então o DDD são mais 2 dígitos, coloca 12, que aí a pessoa obrigatoriamente coloca lá 11 999999. Só que eu já passei por várias situações que é muito bacana a gente colocar o DDD separado, tá? Ao DDD eu vou pôr um varchar 2, que é só 2 dígitos que a pessoa vai digitar. Por quê? Às vezes só da gente olhar o DDD eu já sei de onde que é o número do telefone. E às vezes eu quero um relatório, vou colocar aqui o DDD aqui, ó. Às vezes eu quero um relatório. Você já viram aqueles filtros aqui, né, que a gente coloca aqui no Excel, olha. Aí eu poderia aqui, ó, aqui tá o 15, aqui tá o 12, aqui tá o 12, aqui tá o 12, aqui tá o 31, aqui tá o 31 e aqui tá vazio. Ah, eu quero saber quais são as pessoas que têm número de telefone em Minas Gerais, da região 31, né, região central aqui de Minas, porque eu tô com um plano de telefonia aqui, que o meu telefone ele liga de graça para o 31, mas se for outro DDD ele não liga de graça não. Aí eu vou pegar uma listagem das pessoas que são do DDD 31 e vou passar para a pessoa ligar e vou dar esse telefone para ela. Isso acontece. Então eu coloco aqui 31, olha aqui, ele já filtra para mim, olha. Ó, só o Fernando e a Isabela que tem telefone do DDD 31. Isso aqui é um espelho do que a gente vai fazer no nosso banco de dados. Eu vou colocar um DDD lá também separado, porque a gente pode ter essa necessidade de ter relatórios diferentes, tá bom? Às vezes a pessoa quer saber isso, né? Ah, vou fazer um marketing aqui, ó, mas para me ligar para fora do Brasil é mais caro, fora do estado é mais caro, para me ligar para dentro do estado é mais barato. Então eu coloquei aqui o DDD também, ok? Aí uma outra situação, isso aqui foi a Jéssica que deu a dica, né, da gente pôr aqui o DDD. Aí vamos lá, uma situação que acontece muito. Eu vou colocar aqui o bairro, porque bairro. Quantos bairros que existem em Belo Horizonte, e na região metropolitana, e em Minas Gerais, e no Brasil? É muita coisa. Eu vou deixar o campo bairro aberto, cada um digita o seu bairro. Então aqui eu moro no centro, a Glaucia mora aqui no Padre Eustáquio. Eu vou colocar nome de bairro que vai aparecendo na mente aqui, tá, gente? Eustáquio. Aqui no coração. Coração. Boa. Coração eucarístico, aqui no funcionários, aqui no Gutierrez, aqui no Gutierrez, aqui no Barreiro de Baixo, aqui no Vale do Jatobá, aqui em Venda Nova e por aí vai. Eu vou começar a repetir agora, Venda Nova. Ah, eu vou colocar um outro centro aqui, mais 2 centros aqui. Beleza. E a cidade? Qual cidade que é? Né? Cidade, a gente consegue ter um controle. Por quê? Eu tenho uma lista de cidades hoje. Eu tenho no site do IBGE, aqui do IBGE, por exemplo, aqui, ó, Belo Horizonte, IBGE. Eu tenho aqui, olha, eu tenho um código. Eu estou dando essa dica daqui da cidade aqui, do IBGE, porque ela tem um código
que é esse código aqui, ó, 3106200, que é o código da cidade de Belo Horizonte, e esse código identifica a cidade de Belo Horizonte dentro do Brasil, tá? Então eu tenho esse código, ó, 3162 de Belo Horizonte. E se você pesquisar, você consegue pegar uma lista de todas as cidades que tem no Brasil e com seu código IBGE, tá bom? Eu vou até dar um exemplo aqui, olha, eu tenho aqui um sistema. Ah, ele não está funcionando agora não. Deixa eu fazer um esqueminha aqui que eu vou fazer ele funcionar. É que eu reiniciei meu computador e ele apagou tudo. Vou executar como administrador. É que esse aqui é um outro banco de dados e da mesma forma que eu uso, eu tenho que iniciar o Ampersand, eu tenho que iniciar esse banco de dados aqui também. Ele vai demorar aqui uns 5 minutinhos. Esse banco de dados é pesado, deixa ele iniciando aqui sozinho. Aí eu já tenho o cadastro de todas as cidades de Belo Horizonte. E por que é importante, Leandro, você colocar Belo Horizonte? Ah, se a pessoa errar o bairro e falar Padre Eustáquios no plural, ah, tá ok, às vezes não tem um problema para mim, mas se a pessoa escrever que o Padre Eustáquios está em Contagem, e eu mandar o motoboy lá em Contagem procurando o bairro Padre Eustáquio, aí eu vou ter problema, né? Porque aí, de repente, não tem. Aí eu tenho aqui em Belo Horizonte. E a questão do Belo Horizonte que como a gente já tem esse cadastro, a gente pode aproveitar ele, aí evita de eu ter que criar. Olha você vê a situação. Essa pessoa aqui, essa galera aqui todinha de Belo Horizonte, ó. E esse aqui, ó, é do centro de Venda Nova, Nova Lima. Olha a diferença. Então, meu centro, eu tenho um centro em Belo Horizonte, eu tenho um centro em Nova Lima. Mas olha você vê, eu estou escrevendo Belo Horizonte aqui, ó, um monte de vezes. Eu tenho mais de 1 milhão de clientes cadastrados. Esse Belo Horizonte, ele se torna pesado no meu banco de dados, meu sistema começa a ficar lento, porque é muita informação que eu estou gravando. É a mesma coisa. Se você tiver uma pasta com as fotos que você do seu Natal e do Ano Novo do ano passado, aí você tem uma foto que você tirou com o Papai Noel que você achou muito legal. Aí é uma foto só. Aí você foi lá e pegou essa foto e colou ela 50 vezes na mesma pasta. Não precisa disso, uma foto só tá boa. E olha o espaço que ocupa, né? Essa pasta pode ser que ela nem caiba num pendrive, né? É muita coisa. Então, a ideia é o seguinte: da mesma forma que a venda, eu chego no meu cliente através de um número muito levinho, olha, número 1. 1 e Leandro da Rocha Pereira é muito diferente. O 1 é uma coisa leve. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar códigos de cidade. Onde está Belo Horizonte eu vou colocar 1. E onde está Nova Lima eu vou colocar 2. Ok? Então já fica mais leve o meu sistema. Tá? E o estado? O estado é tranquilo. O estado eu posso colocar abreviatura. A gente tem 27 hoje com o Distrito Federal. Então posso colocar aqui MG em todos. Opa. Aí, por exemplo, essa outra pessoa aqui, olha, ela está no centro da cidade 3 do estado RJ. Então eu posso usar aqui já a sigla que a gente já conhece, né? Já é bem mais leve do que eu escrever em Minas Gerais. E o país eu vou ter que sair escrevendo Brasil. Eu estou dando umas dicas legais para vocês. Eu vou colocar o número 1. Aqui é tudo 1. Até aqui, ó. Exceto esse caso aqui, ó. Essa pessoa está em Luxemburgo, cidade 4. O estado eu nem sei qual que é, eu vou colocar 01. Aí a gente depende de como que a gente vai fazer, né? Eu vou pôr 01. Não, espera aí. Isso aqui vem aqui para baixo. Ah tá, esse aqui mesmo. E do país 2. Aí eu coloquei ID de país. Mas automaticamente, da mesma forma que vendas, quando eu tenho um ID, eu mudo para uma outra tabela, para me ter cidade, eu vou ter que criar uma outra tabela aqui também, ó. Vou colocar aqui, ó, cidades. Okay. E vou colocar uma outra de estados. E vou criar uma outra aqui de país também. Gente, eu acho que eu vou encerrar a aula por hoje, que eu estou dando muita informação. O pessoal tá todo mundo com sono. Cidade, cliente, estado, venda, país. Ok. Aí na cidade aqui, o que eu preciso? Eu preciso do ID da cidade
eu preciso do nome da cidade e do estado da cidade, porque a gente tem cidade dentro do nosso país com o mesmo nome em estados diferentes, tá, gente? Aí os estados aqui, eu só preciso do ID e do nome do estado e do país também, porque aí eu já começo a referenciar, saber de qual país que é. Quando eu escrever aqui, ó, que um é MG, que 2 é Rio de Janeiro. Não, na verdade não. Aqui é MG, ó. MG é Minas. Peraí. MG é Minas Gerais. RJ. RJ é Rio de Janeiro. E eu vou ter aqui o 01, que é o Luxemburgo. Luxemburgo que é o próprio. Não, Luxemburgo é cidade. Vai ser aqui, ó. Cidade. Vou até pesquisar onde que tá. Luxemburgo. Deixa eu já escrevi aqui de uma vez. Aqui 01. Aí por aí vai. Depois a gente volta ali e preenche aquilo ali direitinho. Então, assim, o que que eu preciso? Eu preciso da tabela cliente, cidades, estados, país, vendas, e por aí eu vou crescendo o meu banco de dados, tá? Vai chegar uma hora que a gente vai ter 20, 30 tabelas aqui só para a gente fazer uma venda de um produto. Nossa, Então eu vou vir aqui agora, olha. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou começar isso aqui que eu acho que não vai dar para a gente terminar na aula de hoje, que é muita coisa. E vai ficar meio que de para casa para vocês assistirem lá a videoaula, que eu mostro eu criando as outras tabelas. É bom que vocês já aprenderam um pouco aqui. Quando vocês reverem lá, vocês só vão relembrar. Aí eu vou criar uma outra tabela aqui, ó. Vou clicar aqui no botãozinho de Table, New Table, de novo, igual eu criei do cliente, ó. Cliquei uma vez, clico aqui embaixo agora. Apareceu a Table 1, vou dar um duplo clique. Vou escrever o nome dela aqui, ó. Cidades, município, né? Cidades. Aí eu tenho aqui o ID da cidade. O ID da cidade, eu ia sugerir da gente criar ele com esse número aqui, ó. O, o número do IBGE, o número do IBGE. E tem número que começa com zero. Quando a gente fala de dados do tipo inteiro, eu não posso ter zero à esquerda, é só número inteiro, né? Então aqui eu vou colocar varchar, que é string, que aí ele aceita vírgula zero à esquerda. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 dígitos, que é o número dele. Então eu tenho o ID da cidade, eu vou ter aqui o nome da cidade, que vai ser varchar 100, tamanho 100. E eu vou ter aqui o ID estado. Okay? Aí o estado vai ser um varchar 2, que o estado é aquele, a letra MG, RJ e por aí vai. Acabou, não preciso criar mais nada não. Deixa eu excluir isso aqui. Deletar. Olha, então eu já tenho aqui clientes, eu tenho as cidades e eu vou crescendo, vou criando as outras colunas agora. Depois eu vou criar as outras tabelas, né? Vou criar a tabela do estado, a tabela do país, a tabela da venda e vou ir criando tudinho aqui, ó. E o bacana disso aqui que vocês vão fazendo, vocês vão fluindo no sistema, vocês vão pensando como que vai ser o sistema, o que que ele vai ser desenvolvido, o que que vocês precisam armazenar. Não precisa se preocupar, da tabela cliente é tanto campo aqui que eu vou esquecer de alguém, de algum campo. Depois eu vou ensinar vocês a como incluir um campo depois que a tabela já está criada. Eu vou deixar só essas duas aqui por enquanto, isso aqui é uma base teste, tá? Aí o que que acontece, gente? Esse ID cidade, eu vou carregar ele para dentro desse cidade aqui, ó. Então o meu ID cidade já é um varchar 7, eu não vou colocar o nome mais. Então, esse campo cidades que eu criei aqui no clientes, eu já posso mudar ele. Eu tinha colocado um varchar 100, eu posso mudar ele então, olha. Porque antes eu estava prevendo que eu ia colocar o nome todo aqui. Então, agora eu não vou colocar o nome todo mais não. Eu vou colocar ele só o ID daqui que vai carregar para lá, que vai ser o número do IBGE.
Aí eu já começo a trabalhar, eu começo a moldar, né, essa modelagem do banco de dados. E eu preciso fazer uma ligação de um para outro. Para mim fazer a ligação de um campo para outro, eu tenho esses elos aqui, olha. Eu vou explicar isso aqui na próxima aula, porque senão vai ser muita informação hoje. Mas eu só queria executar o comando para vocês verem o negócio funcionando. Que legal que é. Ó. Eu vou usar esse aqui primeiro, depois a gente vai mudar. Aí eu vou clicar aqui. Ó, eu cliquei nele. Aí eu clico aqui até aqui. Ele criou um elo, tá vendo? Olha. Ele criou um elo desse campo para esse campo. Não, mas espera aí, deixa eu deletar ele. Calma, delete. Eu tenho que fazer o seguinte, ó, eu tenho que clicar aqui no campo filho para o campo pai. Aí ele criou um elo. Aí olha que bacana, ele mesmo já criou para mim o ID da cidade, olha. Então esse campo ID de cidade que eu criei aqui em cima, eu não precisaria ter criado ele. Esse elo aqui, ele já faz a criação automática para mim. Então eu vou vir aqui, vou dar um duplo clique aqui na cidades, opa, na clientes, eu vou pegar aqui a cidade, ó, e vou excluir ele também, ó, deletar. Então vocês veem que eu criei o automático. Então quando eu for criar o de estado, eu não preciso criar o vínculo, é só criar o ID estado. Esse estado aqui eu vou excluir ele também, porque quando eu fizer esse processo ele vai criar. Mas deixa isso para a próxima aula. Criei aqui. Primeira coisa que a gente faz, salva, porque se o computador desligar a gente perde tudo. Clico aqui no File, Save modelo, vou salvar esse modelo. Aí ele pergunta onde que eu quero salvar, igual aqueles códigos do HTML mesmo. Vou salvar aqui na área de trabalho. Modelo de banco de dados da aula do dia de hoje. Coloquei a data de hoje. Aí eu salvei o arquivo. Porque se eu fechar aqui agora, gente, olha. Se eu fechar, eu posso abrir ele por lá agora. Eu posso vir aqui ó, na minha modelagem de banco de dados. E ele já até aparece salvo aqui para mim, tá? Olha. Ele vê que eu salvei, ele já apareceu aqui, ó. Então eu clico aqui. Ele recupera todo o meu trabalho. Porque tem casos que você vai modelar um banco de dados, vai demorar muito. Você pode fazer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois da manhã. Então é bom vocês irem aproveitando esse projeto. E depois que eu faço a execução, eu faço essa criação, essa modelagem, tem um comando que eu vou dar aqui que ele já vai criar esse objeto dentro do meu banco de dados. Só que eu vou criar as outras tabelas para mim depois executar isso aqui, esse comando. Aí eu vou deixar ele para a próxima aula, eu não vou executar hoje não, gente. Senão, se eu for criar as outras colunas aqui, a gente vai prolongar demais essa aula e é muita informação para um dia só. Tem como a gente ter Você vai gravar, né? Essa aula está Já sendo gravou. gravada aqui agora, mas isso tudo que eu estou ensinando para vocês já tem as videoaulas lá no EAD da Prodabel, tá? Tá, porque eu não cheguei lá ainda, então. Entendi. Alguém tem alguma dúvida do que aconteceu hoje? Do que eu passei hoje? Não. Então tá. Eu estou mostrando esse capítulo 5 aqui, ó, modelagem de um banco de dados, tá? Então a gente tem aqui ó, a instalação do MySQL Workbench, que é esse programa que eu estou usando, o link para baixar ele, mas eu já estou deixando esse link lá com a instalação do SQL Server, do MySQL, que vocês já baixam e já fazem tudo de uma vez só. E essa aula, tá aqui ó, a aula 5.4, passo a passo modelagem de banco de dados, tá? Que são esses dois vídeos aqui, mostrando tudo isso que eu fiz hoje. Se alguém tiver dúvida, pode recorrer a esse vídeo, ou pode pegar esse vídeo que eu estou falando aqui agora, e eu vou colocar ele lá no nosso playlist do YouTube, tá? Um pedido, tá, gente? Todo mundo chega nesse módulo aqui, ó, nesse capítulo 5.4, e faz a leitura aqui desses vídeos. Eu estava até comentando no início da aula que é importante, porque senão o pessoal lá da diretoria da Prodabel vai ver que não tem ninguém fazendo a aula, está acompanhando a aula aqui. Ok, a gente está participando, tem 22 pessoas online aqui agora. Mas se for olhar os relatórios lá, tem gente que nem leu o capítulo 5.4 ainda, aí eles vão virar para mim e falar, Leandro, você não tem quase aluno nenhum nas suas aulas, eu vou cancelar a aula de MySQL. Aí melou tudo, né, gente? Mas é porque também é importante vocês fazerem isso aqui, porque depois tem as atividades e para vocês treinarem os seus conhecimentos e no final vocês
vocês pegaram o certificado. Isso. Tá ok. Alguém tem alguma dúvida do material que a gente passou? Porque senão eu vou encerrar a videoaula para a gente deixar a gravação num contexto e depois a gente discute algumas outras situações. Alguém tem dúvida da modelagem do banco? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quando não aparece escrito Varchar embaixo, quando você cria a Foreign Key, né? Aham. Aí vem escrito lá, igual você criou, de cidades, né? Estava escrito Varchar de caracteres, né? Aqui, aham, ok. Quando isso não aparece, parece só a Foreign Key e sem o Varchar, sem escrito Varchar, e sem escrito se é Primary Key ou se é Foreign Key, Aham. quando não tem essa configuração, é um erro? Pode Ou ser. ele A gente pode tem que ser entender adaptado? bem isso aqui. Pode ser, tá? Primeiro você tem que olhar aqui, ó. Qual que é o elo que tem nesses dois campos, né? Quando eu cliquei nisso Já aqui, saiu da filha para o pai. da filha para o pai. Quem que é meu pai? É a cidade. Porque para mim ter um cliente, a cidade tem que estar cadastrada. Eu não consigo cadastrar um cliente em Ibirité se eu não cadastrei a cidade de Ibirité no meu sistema. Quando eu estiver cadastrando o cliente lá, eu vou selecionar a cidade de Ibirité, aí não vai aparecer ela tem que existir antes. Então, a cidade é pai do cliente. Então vamos lá, já que você entrou nesse assunto de PK e FK e pai e filho, eu ia passar isso na próxima aula. O que que acontece? A cidade, vou até deixar ela um pouquinho acima, ó. A cidade, ela é pai da minha tabela de clientes. Então na cidade eu tenho uma PK. Vamos abreviar aí para não enrolar a língua. PK, que é a primary key. Eu tenho a PK. E aqui embaixo, ela faz uma referência, né? Essa coluna aqui, ó, de cidades, ela vai fazer uma referência com as cidades, de cidades aqui embaixo, que é a minha FK. FK é Foreign Key. E qual que é a ideia dessa FK? Ela tem que ser o mesmo tipo de dados de cima. Imagina que na minha cidade, a minha PK, a minha chave, a minha coluna mestre, é, é uma string, né, de 7 caracteres, igual aqui, ó, o varchar 7. Só que se a minha cidade for 6 caracteres, você vê que eu não vou conseguir colocar os 7 caracteres e eu nunca vou fechar a ligação entre os dois. Aqui vai ser 7, aqui eu vou pôr 6. Então, se o final é 1, vai comer o 1, não vai ter aquele 1 final. Aí sempre vai dar problema, nunca vai fechar. Então, o tipo de dados tem que ser a mesma coisa. E ele tem que carregar assim. Ou ele tem que carregar int, ou varchar. Se a gente der um duplo clique nesse objeto que eu coloquei aqui, olha, essa setinha, ele está mostrando aqui, ó, o nome, essa caption aqui, que é o nome da minha relação, ele dá um nome dessa, a gente chama isso aqui de constraint, mas depois eu entro em detalhes. Ele dá um nome dessa relação e quais colunas que ele está fazendo vínculo. Se bem que aqui embaixo ele não mostrou não, aqui, ó. Quando eu clico aqui, ele mostra que o referencial table aqui, que é as cidades, o ID cidades, ó, baixar 7. E aqui, na minha referência, na minha tabela de referência, que é a tabela clientes, ele está falando que está referenciando com essa outra coluna. Então aqui ele mostra, o pai é essa coluna e a filha é essa coluna. Tá? Tem que estar o mesmo tipo, tá? Se não está o mesmo tipo, aí a gente tem que entender por que que não está. Se você clicar 2 vezes na sua tabela, só para você lembrar, ó, cliquei 2 vezes na tabela, aqui tem todas as colunas, olha. Não tem? Aí você vai ver aqui, ó, a coluna cidades aqui, olha. Ela tá até com um símbolo diferente, tá vendo que ela tá com Uma chave. uma chavinha, mas é uma chave diferente, tá? Não é uma chave igual a primeira coluna, não. Eu estou na coluna de cidades, da coluna de clientes, na tabela clientes. E a coluna cidade, que é uma FK, que é a minha referência, ela tem um símbolo diferente. Olha, você vê, olha, é o mesmo símbolo das colunas normais, que é um losango, só que ele está vermelho. Entendi. Olá, boa noite. Oi, Samira, boa noite. Deixa eu te falar, nessa tabela aí, a primeira que você criou, qual que é a finalidade? Eu não entendi muito bem de criar o pai, outra tabela pai, né?
sendo que a cidade ela pode estar dentro da tabela cliente. Então, o exemplo que eu falei é o seguinte, olha, vamos vir aqui no Excel. Quando eu coloco aqui a cidade, e eu vou colocando muito dados aqui, olha, eu vou escrever aqui, ó, Belo Horizonte. A gente, até na matemática, até matemática não, até pela lógica, a gente vê que se eu escrevo o número 1 ou escrevo Belo Horizonte, eu vou estar falando a mesma coisa. Mas o escrever Belo Horizonte, ele fica mais pesado. Olha a quantidade de letras que eu tenho aqui, É olha. verdade. Tá? Agora, isso acontece muito, tá? Pra você ter ideia, tem gente que trabalha com isso aqui para bancos. Imagina a quantidade de clientes que tem no banco. Eles, nossa, que não pode acontecer nunca, porque o banco de dados fica muito pesado. O sistema fica lento. Imagina um sistema lento de banco. Seu saque vai Ah, demorar 20 minutos para você fazer um saque lá de R$ 10. Então, a finalidade de fazer o elo é justamente para melhorar a questão da lentidão, do melhoramento do sistema. Desempenho. Vamos falar desempenho. É o Desempenho. melhor Isso. desempenho do sistema e desempenho do banco de dados. Ah, show. Bacana também. Ok? Por isso que a gente Tá. cria isso. Depois, nas próximas aulas, eu vou mostrar para vocês como que eu consigo obter, numa mesma consulta, as informações dessas 2, 3, 4, 10 tabelas. É muito simples, fica leve. O desempenho do Entendi. sistema fica muito melhor. Tá? Tá, joia. Obrigada. Deixa eu salvar isso aqui de novo. Aí toda vez que você muda alguma coisa, gente, File, Save Model, Ctrl S, né? Aquele famoso Ctrl S. Para salvar aqui, para não perder nada que a gente fez. Fernando, você está pedindo o link das aulas daquele playlist lá do YouTube? Vou pegar aqui. Alguém está com alguma dúvida, gente? Senão eu vou encerrar a videoaula, que senão vai ficar muito grande lá. Não esquece, Leandro, de terminar o meu negócio. Não, é isso. A instalação. Por isso que eu vou encerrar a aula para a gente Ah, tá terminar bom. isso aí. Deixa eu só pegar o link aqui para o Fernando. Copiar o endereço do link. Também quero esse link. Tá aqui, ó, gente. Ô, gente, se vocês acharem interessante criar um grupo no WhatsApp, alguma coisa assim relacionada ao curso de MySQL, a gente pode criar para discutir informações, tirar dúvidas lá, tá? Bom, A Raquel quer o Telegram. Eu ainda não cheguei no Telegram, não. Eu sou tão fora de tecnologia, Raquel. Ok, né? Eu mandei o link aí em cima e agora, tá? Mas vocês que concordam, gente. Se todo mundo tiver acesso ao Telegram, a gente cria um grupo do Telegram. Se todo mundo tiver acesso mais fácil ao WhatsApp, cria um grupo do WhatsApp, o que vocês acharem melhor. Eu vou encerrar a videoaula, então. Aqui, vou encerrar a gravação da videoaula. Vou parar.